Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Acabou agora há pouco no Morumbi, São Paulo 2, Grêmio 0. Grande vitória do São Paulo, jogou muito bem. Antes do Grêmio ter um jogador expulso, São Paulo já era melhor no jogo. Enfim, vamos falar sobre essa ótima vitória do São Paulo. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. Estamos em busca de 150 mil inscritos esse ano, conto muito com vocês. E o like, galera, é muito importante, velho, de verdade. Se vocês derem like, o YouTube vai entender que o conteúdo do Bopismo é relevante e vai sugerir o canal aqui na barra lateral. Então agora, deixa o like que é muito importante, falou? Bom, São Paulo venceu o Grêmio, um jogo que tinha tudo para ser muito difícil, encardido. O time do Grêmio é bem forte e vinha de uma vitória com autoridade sobre o Botafogo por 5-3. Se reforçou muito, Luiz Castro, aquela coisa toda. E, cara, o São Paulo fez um jogo muito bom, muito bom. O melhor jogo do ano, é por isso que aqui na artezinha do vídeo eu coloquei melhor jogo do ano, porque aquele jogo contra o Santos, que o São Paulo jogou bem também venceu por 2-0. O time do Grêmio é melhor que o time do Santos, né? E o São Paulo, pra mim, hoje foi melhor os 90 minutos, assim, de forma indiscutível, assim. Naquele jogo contra o Santos, o São Paulo não foi tão dominante como foi hoje contra o Grêmio. Partida realmente muito boa. E um sinal, e até eu queria fazer uma correção. No último vídeo eu falei que uma linha de 4 era inviável para o São Paulo jogar. Eu esqueci de dizer que a linha de 4 é inviável com só 2 jogadores no meio de campo, que foi o que o Crespo fez contra a Portuguesa e também contra o Mirassol contra a Portuguesa no 3-2 e contra o Primavera no último jogo do Paulista no final de semana. Hoje teve linha de 4, 2 zagueiros, mas teve os 3 volantes no meio de campo, os 3 meio-campistas ali recheando o meio de campo, que jogaram muito, sobretudo o Marcos Antônio, como jogou bola o Marcos Antônio, como tá jogando bem. O São Paulo não pode perder esse jogador. O São Paulo tem que fazer valer a sua grandeza e manter esse jogador. Manter. Quanto que é a proposta do Flamengo? Cobre, renova por mais 5 anos. O São Paulo, esses jogadores que mudam completamente a dinâmica de um time são muito valiosos e merecem um esforço também diferente do normal, porque o que o Marcos Antônio entrega é diferente do normal. Ele é um jogador muito especial, muito diferente. Jogou uma barbaridade hoje. E a zaga jogou muito bem. Que partida do Alan Franco e que partida do Sabino, cara. O Sabino tá jogando muito bem, muito seguro, muito confiável lá atrás. O Lucas Ramon fez ótimo jogo também. Agora no final parecia um pouco pregado, ele errou mais do que vinha errando ao longo do jogo, mas jogou muito bem. Gostei muito do Lucas Ramon, cara. Gostei muito, já tinha gostado contra o Primavera. Ele participa do primeiro gol do Lucas naquela oportunidade e hoje também foi bem, cara. Hoje se apresentou no ataque, deu bons dribles, cruzou algumas bolas boas, outras não tão boas, mas parecia um jogador também mais seguro e mais confiável do que Cedric e Mike, né? Principalmente o Cedric, que tá jogando muito mal. Então gostei muito da partida do Lucas Ramon e do Enzo Dias também. São Paulo jogou de forma leve no Morumbi hoje, assim. E claro, teve uma participação, mais uma, pelo segundo jogo seguido, uma participação muito boa do Lucas. O Lucas, se Deus quiser, voltando a ser o que ele sempre foi, um jogador insinuante, inteligente, que busca o jogo, que muda de direção, que eleva o nível do time, que faz o adversário se preocupar. Deu pra ver várias vezes ao longo do jogo o Lucas se desgarrando dos marcadores ali do Grêmio, do Arthur e do Noriega, e conseguindo atrair essa marcação e dando mais espaço para o Marcos Antônio ter mais liberdade para construir no meio de campo. Isso foi visível ao longo da partida, como a simples presença do Lucas condiciona a marcação do adversário e, por consequência, gera mais espaço para os jogadores que vêm de trás, né? O Marcos Antônio e o Danielzinho. Então o Lucas, o fato dele estar bem em campo, não só estar em campo, mas ele estar bem, ele exige uma atenção do adversário que abre espaço para os demais. Ótimo jogo do Caleri, ótimo jogo do Luciano, uma pena o pênalti perdido, tava na cara. Eu tava vendo o jogo com um camarada meu, eu falei, vai perder. Porque o Luciano não é um bom cobrador de pênalti. Aliás, o São Paulo não tem um bom cobrador de pênalti. O Lucas também não é, o Caleri também não é. Não temos o Reinaldo mais, que era certeza de gol ali, com índice de acerto brutal. O Luciano não é esse jogador e ele bateu mal o pênalti. E é uma pena, porque acaba manchando uma atuação muito boa dele. A assistência para o Caleri, ele sofreu o pênalti do que ele mesmo bateu e perdeu. E além disso, fez boa jogada, se apresentou, acabou perdendo um gol também
que o Caleri rola pra ele tentou tirar demais no canto do Everton, mas fez um bom jogo, mais um bom jogo do Luciano, mas acabou sendo manchado por essa perda de pênalti. O Caleri jogou muito bem, de novo, além do gol, perigoso, incomodando os jogadores. Lucas e Caleri de volta, caralho, que diferença que faz, meu irmão. Cacete, que diferença que faz. Esse trio de ataque, ele não é espetacular, mas ele é muito bom. Ele faz uma diferença brutal. O São Paulo sobe assim, 3 níveis com o trio de ataque, Lucas, Luciano e Caleri. Porque é um trio perigoso, né? Assim, pode não serem mais hoje o Lucas, no caso, né? Um cracaço de bola, aquele cara, né? Pô, Arrascaeta e Pedro, né? Não é desse nível, desse calibre. Mas eles são capazes de machucar qualquer defesa, estando bem. E eles gostam de jogar juntos, as características deles se encaixam. Enfim, foi um jogo muito bom do São Paulo, muito bom mesmo. É líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos por hora, né? Red Bull Bragantino joga amanhã contra o Corinthians. E talvez retome a liderança. Enfim, o Palmeiras também pode ser líder, né? Se vencer o Internacional fora de casa, pela questão do saldo. Mas fato é que vamos dormir hoje líderes do Campeonato Brasileiro. E fazia muito tempo que isso não acontecia, mas mais do que isso, fazia muito tempo que o São Paulo não jogava um jogo desse, assim, em Campeonato Brasileiro. Porque a partida contra o Flamengo, é claro, o Flamengo é muito mais forte que o Grêmio. Foi uma partida muito digna do São Paulo, muito honrada, uma partida de caráter mesmo do São Paulo. Mas foi uma partida em que o São Paulo aceitou jogar de forma reativa e no erro do Flamengo. E jogou muito bem, assim, porque defender bem é tão importante quanto atacar bem, ou até mais. Mas hoje teve um adversário que tem um time melhor, né, com mais reforços, com um elenco melhor e tudo mais e tal. E enfrentou e subjugou o adversário. O São Paulo foi dominante e o Grêmio foi dominado o jogo inteiro. E é um outro tipo de vitória que o São Paulo apresentou hoje. Então, é uma vitória, cara, uma partida realmente para se orgulhar. O time está evidentemente com mais confiança. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, somando o Campeonato Paulista. E o empate é contra o Santos na Vila, clássico fora de casa, então tá longe de ser um absurdo. O São Paulo ganha confiança, evidentemente ganha confiança, ganha opções com o Lucas Ramon, o Lucas de volta evidentemente, o Caleri, enfim. Então o São Paulo passa a ter mais formas de rodar o elenco, sobretudo se o Crespo mantiver essa coisa do linha de 3, linha de 4, consegue colocar outros meio-campistas para jogar. O Pablo entrou hoje, não achei que fez um grande jogo, o Pablo errou mais do que acertou. Mas é isso, grande jogo do São Paulo. Vou dar as notas para cada um dos jogadores. E é isso, cara, comemorar, né? O São Paulo tem como se classificar no Campeonato Paulista, manter o bom nível no Campeonato Brasileiro. Vou até ver aqui agora quais são os próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque é isso, velho, não dá pra gente também se animar, falar, porra, rumo ao título, Libertadores, calma, um passo por vez, despacito, não vamos, sabe, tipo, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, ganhamos, mas é isso, continuar jogando. O próximo jogo é contra o Curitiba fora de casa. Curitiba no Couto Pereira é um jogo chato, sempre foi, historicamente, São Paulo já teve problemas lá, é um jogo chato pra jogar, então assim, não podemos cobrar, porra, o Curitiba acabou de subir, tem que ganhar, não é assim, o jogo é jogado, entendeu? E depois o Curitiba enfrenta a Chapecoense em casa. Esse sim é jogo que o São Paulo tem que vencer de qualquer jeito. Quando enfrenta os times recém-promovidos para a Série A, tem que vencer, né? Não tem muita discussão. Então, se o São Paulo fizer 4 pontos nos próximos 6 jogos, ótimo, tá ótimo. Mantém essa média de 2 pontos por jogo. E 2 pontos por jogo, exatamente, E aí continua no pelotão de cima e fazendo gordura para quando afunilar, tiver que jogar a Copa do Brasil, eventualmente Sul-Americana, se quiser jogar com o time principal, porque com o Crespo dando esse sinal no Campeonato Paulista que quer classificar, uma Sul-Americana que é mais importante que o Campeonato Paulista, dá acesso a Libertadores, o Crespo já venceu, é uma competição internacional, mal ou bem, o São Paulo fatalmente vai utilizar também os jogadores principais no rodízio do Campeonato Brasileiro. Então pontuar agora no começo é fundamental para criar uma gordura, uma paz, para o São Paulo ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Então, enfim, nos próximos 6 pontos disputados, se ganhar 4 já está de ótimo tamanho. Lógico, em busca dos 6, mas é isso. Vamos dar as notas. Cara, o Rafael foi pouquíssimo exigido, mas vou dar a nota 6,5, porque teve uma bola ali que ele agarrou e não espalmou, que foi boa.
Lucas Ramon, eu gostei muito, cara, do Lucas Ramon. Vou dar 7 pra ele. Gostei bastante da partida do Lucas Ramon. O Alan Franco, vou dar 7 também. Jogou muito bem o Alan Franco. Muito bem. Saiu ali, acho que pra conter um pouco a coisa muscular. Ali tava com gelo na coxa. O Sabino, 7,5. Tá jogando muito bem o Sabino. O cara é isso. Conquistou. Eu escrevi uma crônica sobre esses jogadores cumpridores de função. E o Sabino é essa alegoria. O cara que representa esse tipo de jogador. Cara, ele é um carregador de piano, assim, não é um zagueiro virtuoso e tal, mas ele tem errado pouco, ele conquistou a titularidade dele na bola, velho, na marra e na bola, tá jogando bola o Sabino, tá jogando bem, hoje engoliu o Carlos Vinícius, que é ótimo jogador. O Enzo jogou bem de novo também, 7,5, correu o jogo inteiro. No meio de campo, o Bobadilha machucou, né, entrou o Pablo Maia, mas o Bobadilha fazia bom jogo ali, estando em todos os lugares do campo, tomara que não seja uma coisa grave, porque ele tá jogando hoje muito mais do que o Pablo Maia, muito mais. Então eu dou nota 6,5 pro Bobadilha. O Pablo entrou, não gostei do Pablo, cara. Tipo, errou passe, foi desarmado. Pablo não tá bem. Não foi tão mal quanto nos últimos jogos, mas também porque o jogo com o Grêmio com 1 a menos ficou mais afeição pra ele ali. Dou nota 5,5 pro Pablo. O Danielzinho jogou muito, cara. Muita bola, muita bola. Nota 8 pro Danielzinho. O Marcos Antônio, nota 9, mano. Ele jogou muito, cara. Jogou muito, muito, muito. Impressionante, cara. Ele não errou nada. Todas as decisões. A metida de bola pro Danielzinho do pênalti, o primeiro pênalti, foi ele que encontra. Deu passes bons. O tempo inteiro deu passes bons. Nota 9. Jogou muita bola o Marcos Antônio. Lucas, nota 9,5 pro Lucas, cara. Porque jogou muito. Fez o primeiro gol, que foi importante. E jogou muito, cara, jogou muito. E assim, as notas estão inflacionadas e tal, mas jogou muito o Lucas, cara, muito. Dou nota 9,5 pro Lucas. Luciano, cara, dou nota 7,5 pro Luciano. Embora tenha perdido o pênalti, isso baixa a nota dele. Deu passe pro segundo gol, sofreu o pênalti, participou dos lances. Dou nota 7,5 pra ele. Caleri, cara, dou nota 9 também pro Caleri, cara. Dou nota 9 pro Caleri. Porque correu o jogo inteiro, lutou, fez o segundo gol, cavou a expulsão do Wagner Leonardo, que foi justa, mas ele que sofre a expulsão. Então, tá jogando muito bem o Caleri, chegou ao 5º gol dele no ano, em 9 jogos. Então, nota 9 pro Caleri. Dou nota 8 pro Crespo, montou muito bem o time, muito bem o time. Eu só tirei nota do Crespo porque eu colocaria o Luca no lugar do Ferreirinha. O moleque é melhor do que o Ferreirinha, né? Tão simples quanto isso. O Tapia perdeu um gol agora os jogadores que entraram. O Tapia perdeu um gol na cara do gol. Não dá, uma pichotada sinistra. É por isso que tem gente que corneta o Tapia, porque ele comete lances como esse. É útil, importante, faz gol em clássico, tem sua utilidade, tem seu valor, sem dúvida, mas esse gol é inacreditável. Então eu vou dar nota 5,5 pro Tapia. Pro Pedro Ferreira entrou, até gostei mais do Pedro Ferreira, sofreu uma falta ali e tal, deu um lançamento errado com a perna direita, mas eu gosto do Pedro Ferreira, nota 6 pra ele. Ferrarese entrou, errou um passe aqui, a típica jogada que o Ferrarese tem feito, que me irrita profundamente. Aquele passezinho ali meio esquisito, aí ele vai tocar pro lateral, toca pela lateral, não toca pro lateral, toca pra fora a bola. Caralho, como me enlouquece essa jogada, meu irmão do céu. E ele fez isso, nota 5,5 pro Ferrarese também, me irritou essa jogada. E ele não tá jogando tão bem quanto ele já jogou, tá menos seguro do que já foi. E o Ferreirinha, cara, que assim, quando ele entrou, eu tô com um camarada meu aqui, eu falei, ele perguntou qual é o jogador do São Paulo que mais te irrita? Eu falei, o Ferreirinha disparado. E aí, o primeiro lance dele, ele dá um drible maravilhoso no cara, e aí ele segue a jogada e dá um passe direto pra linha de fundo. Eu falei, cara, esse é o Ferreirinha, essa é a síntese do Ferreirinha. Ele acerta, até na narração, assim, porra, tinha feito tudo, começou tudo bem, na hora de tirar um 10, é isso, ele começa a jogada bem, ele erra em seguida. E aí chuta uma bola que é pra ganhar escanteio, bate nele, é tiro de meta, cara, meu Deus, velho, meu Deus, assim, tudo bem, tal, cara, mas puta que pariu, pra mim, assim, o Luca é uma opção muito melhor do que ele, não é pouco melhor não, é muito melhor do que ele. E é isso, cara. Ranço instaladíssimo, cara, de verdade. Todo o respeito do mundo. Eu sei que tem gente que gosta, que não entra na minha cabeça. Pra mim é absolutamente inconcebível, mas tudo bem. Mas é isso. O São Paulo venceu, jogou muito bem. Vitória com autoridade em cima de um adversário que vai incomodar nesse campeonato. Muito bom mesmo. Vitória pra comemorar.
Pra ficar melhor, só falta você se inscrever no canal, você deixar o like, caralho. Deixa o like, pelo amor de Deus. Tá bom? Hype o vídeo e é isso. Vitória importante pro São Paulo. Um beijo, galera.